Em efeitologia, página 13, final da primeira linha, gostaria que explicasse os efeitos regressivos do orgulho impedindo a assunção das próprias falhas perante as evidências incontestáveis. Tem pessoa, por exemplo, que não admite o erro dela, devido ao orgulho. Então, ela continua errando do mesmo jeito. E outra coisa, às vezes ela não admite nenhum esclarecimento a respeito daquilo. Então, uma pessoa dessa, ela é stubborn, ela é cabeça dura, e a gente tem que deixar para lá, porque o que é que vai fazer? Agora, geralmente ela é um carro sem freio. Vai acontecer coisa pior, quase sempre, num caso desse, você não pode fazer nada. Às vezes a gente insiste, tentou, muitas vezes, não conseguiu nada, na dúvida você tem que se abster, porque se você continuar vai piorar mais. Em sindromologia, página 14, final da primeira linha, por favor, comente o síndrome do pânico na visão do paradigma consciencial. Olha, a síndrome do pânico, na maioria dos casos, é um problema de falta de autoentendimento por parte da pessoa. Ela não procura estudar a si mesma, em matéria principalmente de efeito físico e de ectoplasmia. Ela, às vezes, está, então, assediada e ela sente esse assédio que transparece e aparece na questão da síndrome do pânico. Agora, uma boa coisa disso é o seguinte, a pessoa vai ter medo de quê? Por que ela fica com pânico? Primeira coisa, ninguém morre. Uma pessoa desativa o corpo, mas a consciência não morre. Ela não tem noção de nada disso. E ela não quer, às vezes, mudar nada da história. Então, os assediadores fazem pressão, as energias dela, às vezes, permitem isso, ela não tem capacidade de se autodefender, aí vem o processo. Então, uma boa parte, sim, do pânico, tudo é surto de assédio mais sério, que pode chegar a uma possessão ou semi-possessão. Então, isso tudo a pessoa tem que observar e ver o que é que pode fazer. Agora, o paradigma consciencial, a pessoa tem que estudar a si mesma, ver na conscienciometria como é que é, na consciencioterapia como é que ela se melhora, como é que ela se cura, e dá um jeito nisso. Síndrome do pânico precisa de assistência. A gente não pode brincar com esses casos, não, porque às vezes tem uns casos que são muito graves, muito sérios. E hoje é uma moda, né? Síndrome do pânico está na moda. Bullying, síndrome do pânico, está tudo na moda. Tem várias doencinhas da moda. Sempre tem doença de moda. Mas fala. O senhor pode falar sobre o neuroectoplasma? Eu queria entender melhor esses efeitos que o senhor diz aqui, que eles podem gerar maiores efeitos. O neuroectoplasma pode gerar maiores efeitos sobre a consciência. O caso todo é o seguinte, deixa eu explicar. Neuroectoplasma, ele sai das células do corpo. Agora, o nosso corpo tem uma série de sistemas e também uma série de órgãos. Conforme o local, a célula do órgão, do sistema, é diferente dos outros. Então, dentre essas cédulas e esses órgãos, o mais nobre é o processo neurológico, principalmente sistema nervoso central. Sob esse aspecto, é muito superior até o coração, que mantém a vida. Então, o negócio é aqui em cima. Saindo a ectoplasmia, o que se passa? O ectoplasma, na verdade, ele sai das células também. Tem parte da célula nisso. Há uma parte biológica, a ectoplasmia dessa história. Quase sempre eles acham que é a periferia, que é o processo de citoplasma e outras coisas mais que tem na célula. Agora, uma coisa é tirar a ectoplasmia, por exemplo, do músculo dos glúteos, do traseiro da pessoa. Não tem nada, é muscular. Ou daqui, ó, do bíceps, alguma coisa nesse sentido, no ombro. Agora, isso é secundário. Mas agora, tirar do sistema nervoso, não, já é uma coisa mais nobre. E esse ectoplasma, ele pode dar alteração na parte neurológica da pessoa que é assistida. E aquilo tem resultados mais imediatos. No sentido de desbloquear, de agilizar, não, a moda que já vai fazer, assim, já desbloqueia tudo, já melhora tudo. Com ectoplasmia é uma cirurgia. Entende como é que é? Pela própria já vai fazendo, retirada, o próprio ectoplasma já faz isso, limpa agora, tudo.
No caso dessa utilização do neuroectoplasma, significa que vai ser utilizado também em neurônios ou não necessariamente? É lógico que vai mexer com alguma coisa. Neurônio a neurônio. Se não tem nada, vai mexer na parte neurológica terminal, um processo da coluna. Isso tudo tem derivação neurológica. De todo modo. Olha o processo neurológico, seja numa terminal ou central. Mas quase sempre, quando mexe, tem algum processo que está na cabeça. Não adianta nada consertar lá um órgão aqui embaixo se o problema, a base está aqui em cima. Então, você tem que acertar tudo lá em cima. E outra coisa, num caso desse, são casos que apenas o arco voltaico crânio-sacral não resolve. Tem que ser uma coisa para que a coisa já caminhou muito. Agora, esse procedimento do efeito da neuroectoplasmia, ele é utilizado para consciexes e consins do mesmo modo ou não? Depende do que Depende. é. Às vezes é. Para consciexes também. Também, que melhora, né? Porque tem gente que está muito perturbada. Né? E entra Aqueles na questão... que não passaram para a segunda dessoma, estão tudo alterado. Aquilo que nós chamamos de paracomatosos. Para acordar aquelas consciexes. Precisa disso, para dar um choque na situação, porque o paracérebro está perturbado. Agora, assim, pela sua experiência, a pessoa que é capaz de doar neuroectoplasma, em tese, tem alguma especificidade ou tanto faz? Qualquer ectoplasta doa qualquer tipo de ectoplasma? Não pode, porque também é o seguinte, quem mexe com isso, geralmente são amparadores que vão mexer com essas coisas para dar efeito. Agora, eles não fazem isso com qualquer pessoa. Por quê? Porque você está mexendo no sistema nervoso central, senão a pessoa embiruta, vai criar um problema para ela. Isso aí dá doença, não é só neurológica, dá doença psiquiátrica, se não tiver cuidado. Se você sabe, um pouquinho de oxigênio que falta no cérebro, 1, 2 minutos, a pessoa morre. Então, pensa bem como é que é isso. Para. Aquele cara lá que passou 4 minutos, que ficou engastalhado lá com... Ele estava quase em coma, né, com a situação toda. Agora, essas cirurgias em geral, né, o senhor fala aqui das paracirurgias, elas utilizam muito o neuroectoplasma? A base é o neuroectoplasma? Depende de quem está sendo tratado. Depende. Mas não é só isso, não. Tem de tudo. A maioria é ectoplasma comum mesmo. Comum, né? Frequente. Entendi. O processo neurológico não é fácil, não. Esse é dos mais grave. Não, é que me chamou a atenção que uma vez que eu fui na megaforização, a Rosa também estava e a Roseli. O senhor falou que teve uma sessão, uma doação de neuroectoplasma. Foi. Aí, a partir dali, eu fiquei tentando... Foi. Mas é uma pesquisa muito incipiente, muito difícil. Quando né, tem gente, assim 3 pessoas, comigo 4, é mais fácil, porque não precisa de extrair tanta coisa. Então, a doação de ectoplasma é menor. O problema é quando a doação de ectoplasma, do neuroectoplasma, é grande, de uma pessoa só. Entendi. Isso aí é perigoso. Tem que examinar muito. E com calma. Agora, os amparadores, eles não dão ponto sem nó e nem faz estupro evolutivo, eles não passam da conta.